Quem era a serpente do deus Maia? Kukulkan chama a serpente deus. O que era a serpente do deus Maia? Essa palavra Kukulkan significa serpente emplumada, tá? Eu visitei o templo do deus Maia Kukulkan lá no México. Impressionante? É impressionante. Por que eu fui no México? Eu sou atleta e eu fui disputar o campeonato mundial no México. Pra quem não sabia, me permite uma parte, fugindo da pauta. Pra quem não sabia, o Dr. Johnny é um campeão excelente judoca. E eu fui disputar o campeonato mundial em Cancún. Você acabou de dizer Cancún aí. Cancún é muito próximo. Cancún. Fica a 250 quilômetros tem uma pirâmide. Uma pirâmide lá. E aí eu fui visitar esse templo, que é da serpente Maia, a serpente emplumada. Eu já vi no History Channel falar Exatamente. sobre isso. Essa Kukulkan significa, essa palavra Kukulkan significa serpente emplumada. E segundo a lenda maia, Kukulkan desceu do céu e trouxe conhecimento avançado sobre matemática, astronomia e engenharia àquela civilização, tá? Tanto que o calendário que nós utilizamos hoje, ele veio do conhecimento maia. Lembra-se daquela história que o mundo ia acabar em 2012, teve até aquele filme, mas na verdade esse calendário maia que previa o fim de 2012, não era o fim do mundo, era o fim de um ciclo, de uma era. E aí as pessoas começaram a interpretar que seria o fim do mundo e era uma previsão maia. Mas os maias nunca previram o fim do mundo. Eles apenas previram o fim daquele ciclo. E realmente, se você for ver, em 2012 foi o encerramento de vários ciclos. Nós hoje vivemos uma revolução tecnológica, o conhecimento avançado hoje da ciência está avançando, né, em forma exponencial, e isso começou a acontecer depois de 2012, tá? Então, a gente vê que o deus Kukulkan, ele era retratado como um ser que trazia sabedoria. E nós vemos histórias semelhantes em várias mitologias. Vou dar um exemplo da mitologia grega. Nós temos o exemplo de um titã, que ele era conhecido como Prometeu. E ele desobedeceu as ordens de Zeus e trouxe o conhecimento de fogo para a humanidade. Já tem filme que retrata sobre isso, né? Ele deu fogo para a humanidade. Então é a lenda que diz que o titã Prometeu desobedeceu a ordem de Zeus e trouxe o conhecimento do fogo para a humanidade. E por causa disso ele foi punido por Zeus, tá? Na mitologia inca, a gente tem o deus Viracocha. Deus Viracocha é um poderoso deus. Para eles é o deus criador, o criador do universo, Viracocha. E ele era descrito como portador da luz, que trouxe conhecimento de medicina, de astronomia e outras ciências avançadas. Então, eu pergunto mais uma vez, Sidney Assis, por que tantas culturas diversas que não tinham conhecimento nem ligação de uma com as outras? Eles eram separadas por distâncias enormes naquele tempo, não existia transporte. Como que você vai atravessar o mundo de uma ponta a outra? E culturas tão diferentes terem histórias tão parecidas. Como que isso foi acontecer?